Eu acho que ela pode criar problemas, inclusive no âmbito da desinformação, sabe? Há alguns anos atrás, um pouco antes da pandemia, a revista The Economist, aquela revista inglesa, ela fez um número em que ela imaginava um pouco assim o futuro Sei. próximo e um tópico específico, ela imaginava possíveis causas de guerra e a causa principal seria ao redor de tecnologia da informação e da inteligência. Então, De inclusive, roubar ou de problemas que roubar ela. e fazer guerra a partir de inteligência artificial. O quê? A Ela guerra. administrar a Duas guerra, inteligências sim, administrando a guerra? várias inteligências brigando, e ela imaginava um Claro! cenário Estados Unidos e China, por exemplo. E a convergência entre armas e inteligência artificial e transmissão de informação, aquisição de informação, isso pode levar a algum tipo de transtorno como esse. Mas sabe, a impressão que eu tenho, a gente sempre tem uma tendência a se acostumar com as coisas. É. É claro que é um exagero o que eu vou dizer, mas eu tenho a impressão que quem estiver convivendo com inteligência artificial todo dia, no trabalho, no cotidiano, vai ser que nem a gente usando o Waze, assim, É. sabe? Você se acostuma. Meus alunos, hoje em dia já não perguntam isso, mas há alguns anos atrás, quando surgiu o Waze, perguntavam, Pondé, como é que se viajava antes do Waze? Como que se viajava antes de celular? É. Ninguém achava você? É. E eles nasceram Você com o Waze, perguntava. É. então eles muitas vezes não sabem o nome da rua. Tipo, você pegava mapas mesmo. Então, Vou pegar essa rodovia, vou até essa cidade, eu tenho que em achar tal São saída. Paulo era assim, tinha o Nossa, é. Mapograph, Era difícil, aquele né? azul, Página, não sei o quê. parecia War, né? É, E12 da É, página. isso mesmo. Ela começava aqui, continuava em outra página. Exatamente. E se vivia desse jeito, É. né? Assim como se viveu durante muitos séculos e séculos e milênios o mundo escuro, né? Não tinha Exato. luz elétrica. A luz era muito Não é pequena. muito longe. Meu pai era pobre do interior e ele falou que a noite era a luz de aquela coisa de óleo lá e tal. Tipo, e não dava E pra. eu cheguei aí a lugares bem no interior da Bahia. Meu pai fazia umas viagens assim. E ali, que depois ficou muito famoso como Chapada Diamantina, Sei. no mosteiro cisterciense austríaco, em que a luz era com esse tipo de motor. Então, quando dava 9 horas, apagava, Desligava, ficava é. tudo no escuro. Então, E é uma paz, é um silêncio que você não tá acostumado, é muito às estranho. vezes pode deixar ansioso, né? Total. Muita paz pode Parece que vai, fazer mal. parece que vai acontecer alguma coisa, não é? Sem luz, É. sem. Então, às vezes eu tenho a impressão que, sei lá, daqui 100 anos, e se a gente não tivesse explodido até lá, porque Tem eu grande acho que a chance. espécie é meio louca, né? E depois que a gente aprendeu a usar muita tecnologia, acho que, e muita liberdade, muita opção. Não é que antes era legal e feliz, acho que nunca houve felicidade em grande escala. Mas antes, como a gente tinha poucos recursos, então a gente estava muito mais limitado, Sei. né? Não tinha estrada, não tinha comunicação, não tinha leitura, não tinha acesso. Isso para a história inteira da humanidade foi pré-história. É. Sem escrita, sem informação, inclusive em silêncio, É. né? Total. Então, Existiu ócio, existiu tempo de esperar as coisas. você não pensava no futuro. Não tinha futuro como a modernidade inventou, que Como você assim? projeta o futuro. Entende? É. O futuro estava dado, porque evidentemente nós somos o futuro deles, inclusive. É. Mas eu falo o futuro como hoje se tem, né? Hoje, principalmente muitos jovens, vivem o tempo inteiro Planejando. medidos por métricas e metas. É. Isso que eu estou chamando de futuro. E Entendi. você Os nossos avós não tinham isso. imagina, Eles meninas só trabalhavam. menstruavam É. e eram mães. Em Atenas, era muito comum meninas que tinham lá entre 5, 12 e 13 anos, iam, meninas de família, né? Sei. Iam para o templo de Artemis, deusa da natureza, e elas eram então educadas para a vida adulta de mulher, ou seja, vida sexual, ser mãe,
ser esposa e elas saíam dali para ser adulta, com 13 anos, menstruadas. Já viravam gente grande. Caramba, 13 É, anos. menstruou era mulher. E tipo, vai cuidar de uma casa, Não vai tinha ter... jovem, como a gente pensa hoje, É, a um período ideia- que ninguém faz nada, mas ao mesmo tempo faz uma porrada de coisa, mas uma responsável Algum porra historiador nenhuma. falou que até a ideia de criança, ela não existia, né? Não, De uma criança ser protegida e tal. Criança era um adulto já pequeno pequeno. e, tipo, trabalha, faz não sei o É, quê. Não tinha uma inclusive, proteção, né? em Roma e na Grécia, que eu conheço mais, você podia, inclusive, em algumas situações, vender seus filhos como É. escravo. Se tivesse muito filho, não tinha o que fazer, vendia. Era um commodity. É, uma Uma commodity. E, commodity. por exemplo, na Grécia, se você era de uma família importante, tua filha engravidava sem casar, você vendia ela como escrava. Caramba. Porque ela nunca mais ia servir para casamento nenhum. Ninguém ia aceitar. Ninguém ia aceitar. Então, há coisas que a gente às vezes considera como evidente, Como sempre foi assim, como né? sempre Uma foi verdade... assim, a história é uma disciplina que mostra essas diferenças, É, entendeu? Modelo de família não foi sempre como a gente tem, total. né? Então significa que o modelo de família pode mudar. É, já muda drasticamente quando a gente sai de caçadores-coletores para A agricultores. agricultura, Que aí tem a propriedade, o sim, sistema patriarcal e tal. E agora a gente está numa transição, não sei para onde a gente vai. pode ser que as coisas mudem. É. De fato, a gente não sabe. Ninguém sabe para onde o mundo está indo, né? Quem É. diz que sabe está mentindo. Exatamente. Ninguém Mas sabe. a gente tá falando de inteligência. Eu vi uma matéria, não sei se você concorda ou se isso é um consenso, que essa vai ser a primeira geração que é menos inteligente do que a anterior. Não sei se você chegou a ver essa matéria. Já ouvi falar disso. Você concorda com isso? Que realmente a gente está emburrecendo por causa das redes sociais e dessa ansiedade, essa dopamina, busca pela dopamina? Olha, em alguns momentos eu tenho uma certa tentação a achar que essa hipótese está certa. Vem das redes sociais, com É, certeza. eu tenho uma certa sensação que essa hipótese pode estar certa. Mas pensando estritamente como filósofo, pensando a partir de referências, como a gente chama, epistemológicas, ou seja, parâmetros de pensamento científico e de hipóteses razoáveis, consistentes e testagem de hipóteses, ou seja, uma porrada de coisa que existe na filosofia da ciência, o que a gente pode dizer é que uma hipótese como essa não pode ser confirmada a partir de experimentos. Não dá para Exato. confirmar. Como você comprova Não tem como isso? medir isso. Você não tem como dizer que, sei lá, um Zé Mané que vivia lá no interior do Império Romano, certo? Ou um escravo, ou mesmo uma pessoa livre, era mais inteligente do que alguém que usa redes sociais hoje. Não tem como falar isso. Exato. Não tem. Então, agora, quando a gente vê muita merda que se fala, né? Quando você vê uma certa tendência a querer lacrar, fazer lacração o tempo inteiro, ou quando você vê gente gravando vídeos falando absurdos, que eu acho absurdos, né? Então, a tentação de achar que a gente está ficando mais burro ou mais estúpido é grande. Mas eu acho que não dá para afirmar isso. É porque antigamente você não tinha um microfone na boca de cada Exatamente pessoa, né? isso. Existiam as pessoas estúpidas, mas elas ficavam no canto delas, você nem tomava conhecimento delas, né? Justamente porque o silêncio é uma manta que protege a estupidez. Como que é o silêncio é uma manta que protege a estupidez. Cara, isso é Por isso que na maravilhoso. dúvida fique calado. Exato. Não tem... Ninguém sabe Ninguém se você sabe. é burro, se você não é, se você tá mal informado, se não tá. Exato. E aí, essa coisa do microfone na frente que você falou, da câmera e tal, fica muita gente querendo aparecer, querendo dar opinião. Aí você diz, putz, como a gente é burro. Exato. Como tem gente que fala merda. É que esse pessoal não falava antes, né? Ficava Não. quieto. Né? Sabe o Nelson Rodrigues, que é um autor que eu gosto muito, o Nelson falava que
A Hoje democracia iria ser canceladíssimo, né? hoje Imagina ele estava falando. preso. Tava preso, né? Hoje o Ministério Público provavelmente ia prender ele com ameaça pública. O Nelson dizia, ele escreveu isso algumas vezes, que a democracia ela tinha feito com que o idiota despertasse e descobrisse que ele é maioria. Entendeu? Verdade. E nesse Se a sentido, gente troca pra rede é social. claro que a gente aqui, hoje em dia, você tem que fazer disclaimer o tempo inteiro, justamente porque os idiotas podem interpretar você assim, um assado. A gente não conhece um regime melhor do que a democracia. Claro. E não conhece porque a principal característica da democracia que é positiva é o poder devorar a si mesmo. De devorar? A si mesmo. O executivo devora o sim. legislativo, que devora o judiciário, que devora o legislativo e briga e disputa. Uma das piores coisas que pode acontecer na democracia é quando poderes diferentes entram em acordo. Eu vou dar um exemplo concreto. Está acontecendo hoje. Por exemplo, uma geração é super puritana e a outra é super depravada e assim vai ou não? Será que a gente. Porque eu tô vendo escalando, mas não tem como Acho isso que não não chegar dá no para limite. dizer isso, não dá para dizer isso. A gente tá onde nesse ponto? Porque, inclusive, a humanidade, antes da gente entender a humanidade como gerações, que começou ontem, a humanidade existiu muito tempo sem você fazer diferença de uma geração para outra, como se fala, né? Essa comparação de gerações começa a aparecer em literatura na segunda metade do século XIX, associado à educação, à ideia de que jovens devem ser educados pela ciência. É aí que aparece. E depois com a publicidade americana no pós-Segunda Guerra, para identificar segmento de consumo, comportamento, o que você tem que fabricar para vender. Que começaram a nomear os Baby boomers, boomer, né? Geração X e tal. Então, não dá para dizer, eu acho que não dá para dizer seguramente que existe algum movimento racionalizável nas gerações, em que chega um momento e retrocede. acho que não dá para dizer isso. Agora, talvez chegue algum momento que as pessoas simplesmente cansem de fazer isso. Talvez aconteça. Mas eu não vejo no horizonte isso acontecer nos próximos 50 anos. Eu achei que aquele Big Brother que teve o cancelamento dos canceladores ia acontecer isso, que as pessoas iam se ligar como era ela tá dentro de um programa que tem maior audiência e ela tentando cancelar as pessoas e como teve uma reação contrária a isso, eu achei que ia mudar, mas não mudou. Porque no fundo estavam tentando cancelar ela, né? Exatamente. Então, na realidade, as pessoas estavam movidas pela raiva dela, porque a ideia de que as pessoas são movidas por amor, eu acho isso muita exceção à regra. É muito mais fácil você ter raiva. É muito difícil mobilizar as pessoas por uma questão de amor, é muito difícil, né? Por exemplo, pessoas que falam muito que amam a humanidade, eu desconfio muito delas. É aquilo que o Edmund Burke, o filósofo britânico, final do 18, falava: loves mankind, hates his kindred. Ama a humanidade e detesta seu semelhante. Você ama a humanidade como um todo. Mas o abstrato. O indivíduo você não... Porque a humanidade é um abstrato. É um abstrato. E é fácil de amar uma coisa abstrata, né? Você já encontrou a humanidade andando na rua? Não. Você encontra semelhantes. Pessoas que moram perto de você, que trabalham com você. O inferno são os outros, né? Então isso é uma... Ele estava pensando em Rousseau. Quando ele fala isso, o Burke. Mas assim, o que ele chamava de o filósofo da vaidade. Que é? Porque o Jean-Jacques Rousseau, que ele chamava de o Rousseau, porque a vaidade do Rousseau era elogiar o ser humano, porque assim ele passava a imagem de que ele é uma pessoa boa. Entendi. Entendeu? Então eu acho difícil. Cara, o único Deus na história dos deuses, que é longa, imensa, o único Deus que acabou sendo vinculado à ideia de amor foi Jesus Cristo. Nenhum Deus é só amor. É verdade. Nunca. E é um beco sem saída, porque aí você não sabe de onde veio o mal. E é um amor
de oferecer outra face, de amar o seu inimigo e tudo mais. Isso, inclusive, bugou os judeus, né? Que esperavam a figura de um Messias Líder combativo. militar, líder militar, né? Que realizasse a independência do Estado da Israel antiga do Império Romano.